figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, ao ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém colha de ti fruto algum. Os seus discípulos ouviram. O que seus discípulos ouviram? No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus disse, perguntou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Agora eu entendi finalmente, depois de isso tantas vezes. Ele está falando de fé, ele está falando da determinação com que a gente fala e se pronuncia com relação às coisas dos acontecimentos. Quando você diz com convicção alguma coisa, com convicção interna, mental, espiritual e tudo, bota naquilo ali toda a sua força, aquilo acontece. Ele estava dizendo que seca a figueira e a figueira secou. Depois ele diz: se tu disser para a montanha te joga no mar, se você mandar realmente, ela se joga. Sabe aquela história do Abre de Sésamo? Que o cara chega, aquela historinha infantil, né? Que o cara chega lá, a gruta está fechada e o cara diz: Abre de Sésamo, e a pedra rola. Então, isso aí, se nós aprendermos a botar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, nós podemos fazer uma transformação na nossa vida. Porque a gente pode determinar aquilo que nós queremos para nós. Aquilo que acontece conosco. Não é? Há poucos dias eu devo ter falado para vocês aquela frase que diz: isso não me interessa. Lembra que eu falei isso? Isso não me interessa. Então vem um pensamento, vem uma coisa acontecendo, você diz: não me interessa. Quando você diz não me interessa com convicção, aquilo desvia e vai. Opa, dentro. Vai baixar no centro e não no meu, entendeu? Porque se não me interessa, quem sabe interessa outro a mim, não, eu não quero isso para mim. Confesso a vocês que eu ando dizendo isso com frequência, se eu estou no trânsito e às vezes eu penso, pode chegar um carro, eu digo, não, isso não me interessa que entre um carro e eu bato e tem uma batida, tem um acidente, não quero isso para mim. Então, antecipadamente eu digo, se isso vem na cabeça, pode acontecer um acidente, eu digo, não me interessa, eu já tiro fora essa possibilidade de acontecer um acidente comigo ou alguma coisa na frente. Então nós precisamos ter vigilância com os nossos pensamentos, né? Isso é básico, isso você já sabe desde toda a vida, né? Vigilância dos nossos pensamentos, porque o que rola lá na nossa cabeça, no nosso pensamento, se tiver fé, se tiver uma energia, se a gente impulsionar, rola e acontece, sabe? E às vezes é coisa que não nos interessa, é um acontecimento que não é legal, que não vai ter resultado positivo para nós. Pode no momento ser uma coisa interessante, porque você usufrui daquilo ali na hora, mas depois aquilo acaba sendo um estorvo na sua vida. Mas você deixou que acontecesse. Deu vazão para o pensamento, deu força às vezes para o pensamento. Que às vezes um pensamento fica rolando na cabeça dias, na verdade? Ou vocês nunca tiveram um pensamento que fica rolando? Na cabeça de todo mundo, né? Mas quando você aprende a dizer isso não me interessa, você desvia o pensamento e não quer saber disso, a coisa vai baixar no outro centro. Vai arrumar um outro trouxa que faça aquilo que estão querendo fora. Porque às vezes o pensamento não é seu. Nós temos a sensação, a ilusão de que tudo que rola na nossa cabeça é coisa nossa. Que somos nós que produzimos. Mas às vezes não é. É indução de fora para dentro. É coisa que jogam de fora sobre nós e a gente acredita porque escutou aquilo na cabeça que é nosso, mas não é. Sabe? Existe essa possibilidade de a gente botar coisa na cabeça dos outros e os outros botarem coisa na nossa cabeça. Se a gente fica pensando em alguém firmemente e começa a falar algumas coisas para essa pessoa, é possível que ela escute isso dentro da cabeça dela, achando que é pensamento dela e vai fazer aquilo que você quis. Sabe? Então assim, nós vivemos num mundo onde nós já podemos ter sacado que muita gente por aí age de maneira que provavelmente não são eles que querem. É porque eles escutam através dos meios de comunicação, ou escutam do espaço que vem e eles saem feito uns cordeiros, né? Umas marionetes, executando aquilo
que alguém em algum nível existencial está querendo que aconteça. Que aconteça para quê? Para que você possa, com aquela atitude, gerar uma energia que interessa para eles. A energia que nós produzimos no nosso cotidiano, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz na nossa vida, nós produzimos uma energia. Não é? Essa energia interessa a quem? Então, somente a mim, certo? Eu produzo, eu faço tudo para ter energia para mim. Eu me alimento de determinadas coisas, a energia é para mim. Eu tomo cachaça, a energia é para mim ou para o puxador aqui do lado? Pode não ser para mim, né? Pode ser para esse fio, né? Que tá fio do negócio, da energia que sai da cana, entendeu? Então, assim, quando você fica pensando, eu quero beber, tá? Que vontade de beber? A vontade é minha ou é de alguém que está aqui por perto? Se você não tem certeza, ó, bota uma capa para não entrar o pensamento. Vocês costumam botar uma capa? Sabe como faz? Sabe aquele... Aqui não tem. Aquelas cápsulas de vidro que bota em cima de santo, eu já vi, de vela, não tem? Para cobrir? Certo. Aquilo é uma cúpula, uma redoma. Isso, a palavra é redoma. Uma redoma sobre alguma coisa. Tá, o que acontece? Não bate vento, não bate nada ali, certo? Porque bate o vento e desvia, certo? Então, se nós aprendemos com o nosso pensamento fazer uma redoma, mas presta atenção, a redoma não pode ser aberta embaixo. Ela tem que ser uma cápsula, entendeu? Fechada em cima e fechada embaixo. Porque você fecha em cima, mas deixa os pés livres embaixo para entrar a coisa. Se você costuma fazer em oração, pensando em Deus, pedindo energia e força para criar a sua cápsula, você faz em volta de si uma cápsula que é firme, que a coisa bate e volta. Ou seja, os pensamentos e a maldade alheia não entram em você. Se nós aprendermos a fazer isso todos os dias durante as nossas orações, nós vamos estar protegidos muito mais tempo da influência externa. Entenderam? Porque nós vivemos constantemente sob a influência nossa, dos nossos parceiros positivos, e quando a gente dá um descuido e deixa a cabeça voando para qualquer lugar, tem os indesejados que também se apropriam de nós. Porque às vezes o nosso pensamento não está aqui, agora. Sabe aqui agora? No estreito, qual é o número aqui? O endereço? Oh, ele nem sabe onde está. Alguém sabe onde está? Aqui no centro, sou evangelista, no estreito, né? Ah, agora estamos, né? Estamos aqui, né? Então, assim, durante o cotidiano, durante o nosso dia, onde é que nós estamos? Estamos aonde o nosso corpo físico está ou estamos em outro lugar e o corpo físico está ali parado fazendo as suas atribuições domésticas normais? Porque às vezes a gente está trabalhando aqui, né? Mas o pensamento está voando, né? E a gente está em outro lugar. Não esqueçam, aonde está o nosso pensamento, nós estaremos lá. E o lugar que nós estamos é bom? O lugar que nós estamos é protegido? O lugar que nós estamos em pensamento é seguro para nós? Pode não ser. E aí a gente pega as cargas que depois a gente fica assim meio lesado, fica meio banzo, sonolento, sem vontade de fazer as coisas e não sabe por quê. Por que não sabe? Porque andou voando para algum lugar e se contaminou com essa leseira, com essa energia ruim que está de longe puxando a tua energia vital, certo? É possível alguém plugar em nós um fiozinho, sabe? Um cabo, né? E puxar a nossa energia. Como é que eles não conseguem fazer isso? Quando a cápsula está forte. O cabo não entra, entendeu? Eles podem querer, roda, e ele não te atinge. Porque você está protegido. E nós precisamos, vivemos no mundo atualmente, então a coisa está preta, né? Está russo para todo lado. Que a gente precisa estar protegido sempre. Porque não é fácil. Você é bombardeado a todo instante. Pela telinha, aquela uma, não tem? A tal da televisão. Pela telinha do computador. Pela telinha do telefone celular. Por onde entra de tudo. Certo? Pela telinha do celular, que hoje está todo mundo plugado nela, entra de tudo. E você precisa ter a sapiência de selecionar o que me interessa ler, o que me interessa ver, o que me interessa aprender com aquilo ali. Eu pego um celular, hipoteticamente, né? Eu também sou humano. Pego meu celular para ver se tem e-mail para mim comunicando alguma coisa, se tem filho querendo falar comigo, se tem a minha mulher mandando lista de compra, essas coisas todas.
e entra todo dia ali pelo celular, né? Ou seja, coisas que me interessam. Então, na minha casa, vou falar para vocês o que acontece comigo. Eu decidi que o tal do grupo WhatsApp, eu não queria, quando foi criado. Eu disse, não quero saber disso não. Minha mulher disse, tem que ter sim. Eu disse, não quero isso. Por que eu não queria isso? Porque eu me deito às 10 horas da noite. Aí fizeram o grupo da família. 11 horas, blim, 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 blim. Era alguém falando bobagem, coisinha ali que não tinha importância, que podia esperar outro dia, né? Aí eu tenho que me levantar para ver o que é? Não. Tô fora. Não, tem que ter. Tá bom. Tem um jeito de ter? Tem. Como é que é? Tirando o som de chamada. Pronto, acabou. Eu, 8 horas, todo dia, boto o telefone para carregar no meu escritório e só vou ver às 9 horas da manhã do outro dia. Se nesse período alguém quis falar comigo, telefona, né? O telefone existe para isso, né? Telefona, né? Blim, blim, zap, não vejo. Eu falei, eu escrevi, tu mandasse esse negócio. Eu estou no supermercado, chego em casa e a mulher, tu não viste que eu te pedi um negócio? Assim, tu pedisse que tu falasse? Não, então ferrou. Eu não vou ficar olhando, fazendo compra e olhando o telefone. Tu já sabe, isso há 10 anos que eu não vejo blim blim. Ou seja, falei um negócio meu aqui, mas pensem vocês. Vale a pena a gente ficar dando corda o tempo todo para aquilo que os outros querem dizer para nós, que os outros querem conosco? O tempo todo? Não sei se eu quero isso o tempo todo, né? Então eu determino um determinado tempo do dia para ir lá olhar, dar uma geral e ver se tem alguma coisa aqui que não interessa. Aquele pessoal que manda bom dia, boa tarde, boa noite, eu já deleto direto. Eu sei que aquilo não é a pessoa que está mandando dizer para mim bom dia, ele botou numa lista, né? Que manda para todo mundo da tal da lista. Tá, deleto. Eu respondo. Às vezes eu tô com paciência de só o sinalzinho daquele amém, 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 amém. E nem sei o que o cara disse. Só para dizer que eu não sou mal educado. Não sei, né? Ou seja, o telefone tem que ficar plugado na tomada o dia inteiro, né? Ou seja, interessa para nós? Não me interessa. O que interessa para nós? Interessa para nós estar conectado com coisas que nos trazem alegria, felicidade, amorosidade, bem-estar, certo? Se nós nos plugamos nessas coisas, o que vai acontecer? O nosso dia vai ser melhor, vai ser mais alegre, a gente vai ter bons relacionamentos, a coisa vai fluir melhor. Se você deixa aberto o seu campo para que tudo que for besterol que rola por aí vier aportar na sua vida, você vai estar se indignando o dia inteiro. Sabe aquele pessoal que só manda notícia de política, e a notícia de política hoje em dia só dá coisa ruim? Se você ficar olhando aquilo o dia todo, você vai estar daqui a pouco o quê? Chutando balde. Porque você incorpora aquela energia, você incorpora aquela coisa, e você fica irritado e sai chutando balde. Então, se eu não quero ficar por aí dando coice ninguém à toa, eu me livro do abacaxi, que é ficar escutando besterol o dia todo. Tá ligado? Já falei isso antes para você, já estou falando só com outras palavras, mas estou falando a mesma coisa. O que é que Jesus disse? Tenha convicção naquilo que você quer, sabe? Tenha convicção nos seus desejos. Primeiro pensa se isso é bom, se isso vai dar resultado legal. E se tiver, ponha força, convicção e diga, sim, isso eu quero para mim. Quando você começa a dizer isso para os seus interesses, para os seus desejos, para as suas percepções, para as suas intuições, você abre o campo para que a coisa aconteça. Não quer dizer que vai acontecer como um milagre assim agora, né? Que era uma BMW, ela caiu aqui. Não, né? Eu também não fiquei exagerando, porque eu sei que grana para BMW eu não tenho. Então eu tenho que ser mais modesto, né? Preciso trocar meu carro. Tá bom. Então vamos lá, eu quero trocar. Eu dei a ordem, eu quero trocar. Entendeu? Eu quero. Não diga eu queria. Quem queria era se fosse possível ser. Não tem ser. No nosso desejo, na nossa vida, na nossa existência, o que é que Jesus está dizendo? Não tem ser. Não tem queria. Eu quero. Sabe? Você afirma para o seu interior aqui, para aquele cara que está aqui dentro, né? Que veio aqui, fez você existir. Essa coisa física, esse material, esse personagem que eu estou vivendo aqui, esse cara que está aqui dentro, o espírito foi que inventou essa história de criar esse personagem, né? Então esse personagem fica aqui ralando, ele ali dentro não sofre nada das consequências, não arranha, não toma pé, as juntas não dói nada nele, só em mim que dói. Então eu digo para ele, eu quero saúde, eu quero ter saúde, porque eu preciso vivenciar, fazer essas experiências que vão ser resultado para meu espírito, o espírito,
esse que não tem dor na junta, sabe? É para esse crescer. Então, por favor, me ajuda a levar uma vida com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais saúde, né? Eu não quero ter que sofrer para aprender. Eu quero aprender pelo amor. Eu não quero ter que apanhar para aprender. Eu quero aprender pelo amor sempre. Porque nós viemos aqui e sofremos para quê? Sofrer para aprender, não é isso que dizem? É. Mas você precisa sofrer para aprender? Não. Você pode ter a consciência tranquila e dizer, eu quero aprender isso pelo amor. Como é que eu vou aprender pelo amor? Eu vou ter que sossegar, me acalmar, respirar, né? E ter desejos, vontades, sabe? E ter força interna minha para que eu possa viver uma vida com alegria, felicidade e satisfação. E com isso aprender as coisas. Eu posso aprender pelo amor também. Eu posso aprender pelo exemplo, né? Sempre falo nessa história do Ney Matogrosso, porque aquilo marcou para mim muito profundamente, né? Já contei para vocês, né? Ney Matogrosso viu um velho correndo da praia de sunga, né? Ele olhou para o velho correndo de sunga na praia e disse: uma outra pessoa aqui que não seja bem a cabeça dizer que velho idiota, correndo de sunga ainda na praia, né? Que não botou um calção, pode ficar essas coisas, né? Ele olhou para o velho e disse: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, ou seja, quando eu estiver velho, que eu possa estar correndo na praia, entendeu? Aí é outra coisa, aí é uma admiração, que é diferente de inveja, de despeito, dessas coisas ruins todas, né? Você olha aquilo ali, puxa, que legal. Pô, aquele cara ali fez um negócio legal. Eu quero fazer assim também. Eu não quero aquilo que o cara tem, porque isso é inveja, né? Eu não quero destruir o que o cara tem, isso é inveja. Não, eu também quero ter um negócio assim legal para mim. Eu digo para mim mesmo, eu quero. Sempre eu quero. Abolem, como é que diz? Abolem? O verbo agora não jogou direito na minha cabeça. Eu quero abolir definitivamente essa história de dizer eu queria. Não tem eu queria. Quando você diz eu queria, queria, mas não queres mais. Querias talvez ser, né? Não, eu quero, é ordem que você dá para as coisas que acontecem na sua vida. Você é dono da sua vida. Você não tem que pedir satisfação para ninguém para realizar os seus sonhos. Você tem que consentir e pedir consentimento e pedir realização para você mesmo. E é no comando. Essa figueira, disse Jesus, vai secar. E ela secou. Porque ele determinou, né? Eu sempre achei que isso era uma maldade, que Jesus não faria maldade, mas agora que eu entendo para vocês que eu entendi, não, ele está falando da convicção da fala, da força da fala. Eu estou dizendo isso para a gente fazer para o bem, hein? Não é para amaldiçoar, porque amaldiçoar com força também queima, também machuca, também destrói, entendeu? Você também destrói falando com convicção, morre infeliz, sabe? Né? Que te quebre todos. O cara pode dizer isso, né? E tem gente que faz isso. Larga todo o veneno naquela força diante da outra pessoa. Por isso que eu falei na necessidade de estar protegido, porque aí esta praga dele bate e volta. Volta para ele, né? Isso que é a lei do universo, né? Tudo que vai e volta. Que bate e volta, né? A praga que ele me bateu aqui, lá fora em mim, e voltou para ele. Eu não preciso nem dizer que arromba, desgraçado. Não. A praga dele volta para ele. Né? Não precisa eu dizer que arromba infeliz. Não, fico na minha. Não dou resposta, não precisa dar. Porque a praga dele volta para ele. Tá certo? Entenderam? Como é que Jesus secou a figueira? Ele mandou secar. Ele disse, não é porque ele era Jesus, não é porque ele era o médium poderoso Jesus. Não. Ele está falando como humano. Ele está dizendo que para todos nós podemos fazer isso, né? Se nós aprendermos a tomar força, a tomar rédeas da nossa vida. Levem a sério isso. Não é para secar a figueira por maldade. É só porque ele usou o exemplo para dizer, é isso que eu quero. E nós temos que fazer isso com a nossa própria vida. É isso que eu quero para mim e está fechado, não é? E aí, com as consequências daquilo que eu estou dizendo que eu quero para mim, se é bom ou se é ruim, né? Eu tenho que ter noção se quando eu penso nisso,
eu sinto alegria ou sinto tristeza. Se eu sinto alegria, deve ser bom para mim. Se eu tenho uma preocupação, uma coisa assim, pode não ser a coisa mais importante que eu tenho que fazer na minha existência no momento, né? Vou pensar em outra história. Mas ser firme nos seus propósitos. Ok? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. E vamos sentir essa força que vem do universo. E que com essa força que vem do universo é que nos dá a força para realizarmos tudo que nós quisermos na nossa existência. Então, quando nós estamos conectados com Deus, com essa força que adentra pelo nosso coronário aqui em cima, é essa força que traz vitalidade, força, sabedoria, inteligência, tudo que a gente precisa para administrar bem a nossa existência aqui, a nossa passagem pela Terra. Conectados com Deus. Como eu disse, o nosso pensamento, aonde nosso pensamento vai, lá nós vamos e levaremos nossos desejos. Então vamos lá em casa, fazemos uma limpeza lá em casa. Vamos visitar nossos pais, nossos filhos, nossos amigos. E vamos levar a eles um pouco dessa luz que nós estamos administrando nesse momento, como médiuns que todos nós somos. É com essa sensação, com esse pensamento que fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima oportunidade, que deve ser daqui a 15 dias. Obrigado também. Até a próxima. Tchau.